Olá, povo de Deus, graça e paz. Vamos falar um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre como Jesus conforta e tranquiliza os nossos corações. Para isso nós vamos ler o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 1 ao 14, que diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amados, o mundo está conturbado, principalmente pela preocupação excessiva com a atual situação do mundo. O futuro após essa pandemia, como será? Esta preocupação tem trazido uma carga de ansiedade muito grande, não só para os ímpios, mas também para o povo de Deus. A incerteza das coisas que estão acontecendo e que estão para acontecer tem adoecido as pessoas. A expectativa do futuro tem comprometido a qualidade do presente. E a preocupação com o dia de amanhã tem tirado a alegria do dia a dia e do dia presente, do dia de hoje. E, consequentemente, sofremos por falta de fé, porque nós não cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Eu fico imaginando quantos projetos, quantos sonhos foram interrompidos com esta pandemia. As pessoas estavam certas que este ano seus sonhos seriam realizados. E então Deus diz: olha, eu tenho outros planos para vocês. Eu creio que os discípulos pensavam a mesma coisa. Eles esperavam que o reino de Israel fosse resgatado e estabelecido novamente através do Messias prometido que reinaria sobre eles. Até discutiam qual deles se assentariam à sua direita e à sua esquerda. Mas Jesus diz que ia para um lugar que eles não poderiam ir, também naquele momento. Pedro, então, ele pergunta para Jesus: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus
para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Está registrado lá no capítulo 13, versículos 33 e no 36. Ao saber que Jesus ia partir, e o fato deles não poderem segui-lo, e a declaração de Jesus de que Pedro iria traí-lo, tudo isso os deixou turbados, desnorteados, sem entender nada. Jesus conforta e tranquiliza então os seus discípulos, mostrando que isso é possível através da fé. O versículo 1 ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A fé em Deus é a base da nossa segurança, do nosso conforto e esperança. Os discípulos criam em Deus, como todos bons judeus, mas precisavam crer em Jesus, porque Jesus é a única forma deles chegarem a Deus, de conhecerem a morada do Pai. Aqui Jesus deixa claro a sua divindade, ou seja, é impossível crer em Deus sem crer em Jesus. A promessa de Jesus deve acalmar o nosso coração. Não se turbe o vosso coração, fiquem tranquilos. Jesus diz a razão pela qual se ausentaria por um tempo. E ele diz que é para preparar lugar. O versículo 2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O versículo 3 diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Naquele momento, os discípulos não entenderam, estava tudo bem. A multidão queria até proclamar Jesus como rei, mas ele não quis. Agora diz que vai embora. Na verdade, Jesus está confortando os seus discípulos, mostrando que a casa do Pai é o lugar perfeito para onde ele iria preparar lugar para todo aquele que crê. Jesus estava indo, mas voltaria para levá-los para a casa do Pai. E ele diz aos seus discípulos: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E neste momento os discípulos ficam meio desorientados. E Tomé, então, ele toma a palavra e diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus então responde a Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os discípulos não entenderam, mas eles precisavam crer que somente através de Jesus eles conheceriam a morada celestial, a morada do Pai, o lugar onde não haveria mais dor. Ele diz: eu sou o caminho. Através da minha morte, ressurreição e ascensão é que irão para a morada de Deus. E que a minha palavra não somente é a verdade, mas eu sou a verdade. Jesus conforta e tranquiliza seus discípulos, mostrando que isso é possível através do conhecimento. E o versículo 7 ao 9, ele diz: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Conhecer Jesus, eu creio que é o maior anseio de todo verdadeiro cristão. Mas os discípulos estavam com Jesus o tempo todo.
E eles queriam conhecer o Deus Pai. Provavelmente eles queriam uma teofania, né? Uma manifestação de Deus visível, a exemplo da sarça ardente, da coluna de fogo e da nuvem no deserto. Mas Jesus disse: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. A ideia de que a manifestação de Deus visivelmente resolveria todos os problemas perdura até hoje. Não são poucas as pessoas que vivem procurando Deus se manifestar em alguma coisa ou em alguma pessoa. Tem uns que procuram gravetos incandescentes nos montes, anjos, palavras proféticas. Mas Jesus diz: é pela fé, vocês precisam crer que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Porque as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creia em mim por causa das mesmas obras. É pela fé em Jesus que tranquilizamos o nosso coração. É pela fé em Jesus que temos a certeza de uma morada eterna no céu. É pela fé em Jesus que enfrentamos as tempestades, as pandemias da vida. É pela fé em Jesus que vencemos as provações e as tentações. É pela fé em Jesus que somos mais que vencedores. É pela fé em Jesus que vencemos o maligno. É pela fé que conseguimos desfrutar agora das bênçãos de Deus. Apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas, nós temos a presença de Deus conosco. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A companhia de Cristo, através do Espírito Santo, deveria ser o suficiente para nos deixar tranquilos, mas nos falta fé. Nos falta conhecimento e nos falta atitude. E esta atitude é que Jesus ele conforta e tranquiliza seus discípulos, mostrando que isso é possível através do trabalho na obra. O versículo 12 ele diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É pela fé em Jesus que faremos as obras que ele fez. Que obras são essas? Jesus diz que seus discípulos fariam obras maiores. Crer em mim, este crer não é para a salvação, mas para a execução de coisas extraordinárias. Precisamos ter o cuidado na interpretação, senão esse texto nos classifica a todos como incrédulos. Porque quantos crentes hoje ressuscitam mortos depois de 4 dias de enterrado? Quantos crentes hoje andam por sobre as águas, transformam água em vinho? Mas as obras que os discípulos de Jesus fariam é pregar o Evangelho, administrar a igreja, dar de comer aos pobres e famintos, ensinar o verdadeiro caminho para o céu que é Jesus. Estas coisas os discípulos fariam e fariam obras maiores. Porque Jesus diz que agora eu vou para o Pai. Então o tempo que Jesus atuou na terra foi pequeno, 3 anos. O espaço geográfico que ele andou foi pequeno. Jesus terminou seu ministério na terra com 12 apóstolos, menos um que o traiu. E o outro ainda o negou. No dia de Pentecostes, havia apenas 120 pessoas.
A partir daí a igreja cresceu extraordinariamente. A abrangência do evangelho chegou aos confins da terra. Milhares e milhares iam sendo convertidos. Nesse sentido, os seus discípulos fizeram maiores obras. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, disse Jesus. Seguir o exemplo de Jesus é fazer o que ele fez. Pela fé, recebemos poder para fazer mais do que imaginamos. Isto é uma promessa dele, e ele é a verdade. Nos versículos 13 e 14, Jesus faz uma promessa, e ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Quando Jesus diz tudo o que pedirdes, não são coisas para satisfazer a nossa vaidade, mas para executarmos a obra de Deus aqui, para pregar o Evangelho e para este fim, tudo o que precisarmos para a obra será feita. Jesus fará. O contexto aqui é a missão de fazer discípulos. Quando Jesus diz em Mateus 7, versículo 8, ele diz: pois todo o que pede, recebe. Isto é uma verdade, mas nem todos recebem aquilo que pede. Por isso, João deixa claro na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 14, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nós vamos receber aquilo que nós pedirmos a Deus, se estivermos dentro da vontade dele, para o crescimento da obra dele aqui. E concluindo, irmãos, Jesus, ele conforta o coração do crente, dando-lhe a garantia de um futuro na casa do Pai. Mostra que aqui não é o nosso lar. Ele mesmo é quem vai preparar o lugar, pois ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus promete que vai voltar e vai levar com ele todos os que creem nele, e que enquanto estivermos aqui, podemos desfrutar da presença de Deus, do senhorio de Jesus e do conforto e consolo do Espírito Santo pela fé. Porém, ele nos deixou obras a serem executadas, obras que são de nossa responsabilidade. Para executarmos essas obras, Jesus nos prometeu suprir todas as nossas necessidades. Para isso, recebemos dons e talentos para a edificação da igreja, para o crescimento do reino. O povo de Deus, ele tem vivido angustiado, conturbado, sem confiança no futuro, mas a orientação de Jesus é para crer em Deus e crer nele. Isto aliviará o nosso coração, porque ele está conosco no presente e está cuidando do nosso futuro. Precisamos saber para onde vamos, e Jesus é o caminho que nos leva à casa do Pai. Precisamos nos libertar da mentira, Jesus é a verdade. Precisamos de uma vida nova, Jesus é a vida. Podemos tranquilizar o nosso coração, pois ele nos leva à casa do Pai, é ele que nos leva ao céu. Precisamos trabalhar na obra que ele deixou. O envolvimento no trabalho de Deus aumentará o nosso conhecimento e a nossa comunhão. Consequentemente, a nossa alegria será maior e o nosso sofrimento muito menor.
O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Para que o trabalho seja bem sucedido, precisamos pedir com fé, e Ele fará tudo o que pedirmos, ou seja, precisamos confiar no poder da oração. No meio de tantas incertezas, tantas mentiras e tantas mortes, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque eu sou o caminho que vocês devem seguir. Eu sou a verdade que vocês devem abraçar. Eu sou a vida que vocês devem viver. É nesta confiança que vamos vencer esta pandemia, com fé, buscando o conhecimento e andando nas obras que Ele preparou para que andássemos nela. Ó Deus amado, que bom saber disso, que nós temos boas obras para andar nelas, que nós temos uma obra para completar aqui. Isso é uma responsabilidade nossa. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana tranquila, abençoada na presença dEle, e que Ele possa nos dar a oportunidade de falar dessas verdades. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por nos dar mais essa oportunidade de poder transmitir a palavra do Senhor através desse canal. Ó Deus, nós sabemos que o amor do Senhor, que tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, é algo infinitamente maior do que nós possamos imaginar. Ó Deus, e que nós podemos ficar tranquilos. Através do conhecimento do Senhor, nós podemos tranquilizar o nosso coração, saber que o Senhor está cuidando de nós e preparando tudo para que nós tenhamos uma vida plena com o Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, porque é o Senhor quem cuida de nós. E nós colocamos toda a nossa ansiedade, tudo aquilo, Pai, que tira o conforto da nossa vida, ó Deus, que tira de nós a paz, que o Senhor tome sobre si, ó Pai, e que nós possamos ser abençoados, ser tranquilos, ter a paz do Senhor, porque nós temos o Deus da paz, que é o Senhor, e nós cremos no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu te peço todas essas bênçãos, no nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe, amados.